Namastê. Oi, Ticiana, tô acenando aqui para você. E não tá indo, o que que é isso? Uai, travou aqui, Tícia. Eu vou ver aqui o que que foi. Aham. Ticiana, acena novamente para mim, por favor, para eu te convidar. Não tá aparecendo aqui. Olha só, é a primeira vez que eu faço. Primeira vez que eu faço a live por esse canal, Ticiana, e tá qualquer coisa aqui travando, que eu não estou entendendo o que que é. Ah, eu acho que é agora. Acho que vamos agora. Oi, Entramos. namastê. Namastê, minha querida, que bom. Deixa eu Que desligar bom aqui. estar aqui com você, Ticiana. É um grande prazer também. Você está me ouvindo bem, Ângela? Muito bem. E você, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. É um grande prazer. Você sabe que a gente tem uma conexão muito boa. Eu gosto muito de você, do seu trabalho. E é um grande prazer e uma honra estar aqui conversando com você hoje. Obrigada. Nós temos uma amiga, uma querida em comum que acabou nos aproximando, né? Que é a Márcia, Sim, sim, né? muito bom, muito gostoso. Ela mandou um abraço, eu falei com ela tem pouco tempo. Ela está lá no Atacama, fazendo um workshop. Hoje eu passei para ela o convite para a nossa live e ela falou: Ah, que pena que eu não estarei presente. Falei: Não, eu vou salvar e mando para você. Pois é, tem várias. Ana Beatriz está aí, já entrou, que eu vi. Um beijo, minha querida. Exato. A Reciane Reginaldo, também. Bom demais a gente vê que está sendo prestigiado pelas pessoas queridas, né? sim, maravilhoso. Ticiane, eu queria que Conte-me. você primeiro se apresentasse às pessoas que estão chegando, que não te conhecem. E tem uma aqui, ó, Ticiana linda. O meu travou, eu não estou vendo agora o comentário mais das pessoas. O meu travou aqui. Tem hora Mas que eu. trava mesmo, né? É. Bom, Ângela, eu sou Ticiana Branco, sou psicóloga, trabalho já há 28 anos com psicologia clínica. Eu morei uns anos nos Estados Unidos, onde que eu tive a oportunidade de trabalhar com Deepak Chopra. Inclusive, a Ana Beatriz eu a conheci lá, quando ela foi com a Márcia. E estudei meditação, os princípios ayurvédicos, a base do yoga. Então, isso ajudou muito da base para a minha psicologia clínica e agregar valor e conhecimento, né, sem ser uma coisa mais racional, mas trazendo um pouco mais essa parte humana, dessa parte mais das sensações, do sentimento. Então, tem 28 anos que eu estou nessa busca de autoconhecimento e jornada. Você sabe que não tem fim, né? Não, Já fiz vários cursos de aprofundamento em psicologia comportamental, em MDR, Brain Spotting, que são técnicas novas de trabalhar com traumas de uma forma mais rápida e mais leve. Enfim, quem tiver interesse, entra no meu Instagram, né, no Ticiana Branco, que vai estar lá um pouco da minha jornada, do meu trabalho.
mas é um grande prazer, porque eu amo dividir conhecimento, eu adoro passar isso para as pessoas, porque eu acho que o mundo está tão necessitado, né, Ângela? Tão precisado dessas conversas e de um alento, de uma luz, né? Então, para mim é um grande prazer sempre participar. Ô, Tiziana, eu Sim. acredito que, bom, então, aqui tem pessoas que são do seu relacionamento que não me conhecem, né? Sim, então, por Eu sou favor, Ângela, né? eu sou Ângela Campelo, sou professora de yoga, já dou aula há 26 anos, moro aqui na Pampulha e o meu espaço é no meu quintal. Há poucos dias eu escutei de uma minha colega, que o espaço dela também era a casa dela, que ela falou comigo, olha, eu e você podemos falar, minha casa, minha vida, Vida. igual aquele slogan da MRV. Aqui a gente vive, aqui tem um trabalho que a gente faz com muito prazer em fazer, com muito carinho, né? E isso Não, e a realmente energia do seu lugar é maravilhosa, né, Ângela? Gente, quem não conhece, vai lá conhecer, porque o estúdio de yoga da Ângela é mágico. O jardim dela é mágico, vale a pena. Otícia, você vê com o seu coração, né? Mas, e fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, porque como acredito que você, lá no seu consultório, principalmente durante a pandemia e pós-pandemia, né? Nesse finalzinho da pandemia, você deve ter escutado, ter lidado com muitas pessoas com dificuldade dos relacionamentos, né? Porque duas coisas. Para muitas pessoas, foi bom aquele convívio familiar. Para muitas pessoas, como nós sabemos, aquele convívio foi um estresse, né? Não estavam acostumados a ficarem juntos tanto tempo, Uhum, muitas vezes uhum. em um espaço pequeno, ainda tendo que dividir o tempo do trabalho home office com o dever das crianças de escola. Então, Tiziana, eu acho que você tem muito para dividir conosco, para chamar a atenção para essa habilidade que nós precisamos de ter com os nossos relacionamentos, né? Que Sim, às vezes, num sim. momento de estresse, a falta daquele cuidado diário com o amor, seja com o parceiro, com os filhos, com os amigos, esse descuido leva a rompimentos que mais tarde gera arrependimento, né? Uhum, sim. E não sei se você sabe, mas assim, aumentou muito. Eu acho que eu não me lembro os números, mas assim, 30% aumentou os divórcios, as separações em 30% com a pandemia. É Então, assim, muita ficou coisa. realmente, é muita coisa. Mas entrando já no assunto, Ângela, tem uma coisa dentro da psicologia que a gente gosta muito de mencionar, ligado às relações, que é o seguinte: quem se apaixona, quem começa as relações, é a nossa criança. É a nossa criança interna que se apaixona. E aí, obviamente, o relacionamento vai amadurecendo, nós temos que ir amadurecendo junto, e negociando os novos pactos, e entendendo os defeitos de cada um, e negociando e dançando, né? Porque a relação não só a gente tem que regar e tem que alimentar, mas a gente tem que aprender a ter jogo de cintura e uma dança, né? Então, o que aconteceu na pandemia? Essa intensidade das relações, né? Todos nós somos seres imperfeitos, né? Nós temos defeitos e muitas das vezes a gente não assume esses defeitos e essas sombras. E quando a gente tinha uma vida social ativa antes da pandemia, existiam muitas maneiras da gente disfarçar ou aliviar ou esconder na vida social, saindo, viajando. A pandemia fez com que isso não pudesse acontecer. Então, as sombras, a gente chama de sombras, né? As sombras de cada um ficaram muito evidentes nas relações. E aí começaram a aparecer essa dificuldade de lidar com esse lado do outro que ou ficou intensificado ou eu não conhecia, né? Então, assim, a primeira dica que eu dou é que as pessoas comecem a entender o que que é, quem que eu sou, assim, quais são as minhas dificuldades nas relações, porque a partir do momento que eu entendo quem eu sou, aonde que estão os meus defeitos, eu consigo respeitar um pouco mais e ter um olhar mais compassivo para o outro. O problema é que a gente, Freud falava que muitos adultos vivem o princípio do prazer. E o que é o princípio do prazer?
É um modo infantil de viver a vida, que é o quê? A gente só quer ter prazer, só quer ter coisas boas e a gente tem dificuldade de lidar com os obstáculos, com as coisas ruins e aprender a lidar com isso e passar por isso. Então, a pandemia fez com que tirasse muito desses prazeres e intensificasse esse olhar para dentro, né? Porque a gente estava olhando muito para fora e acabaram as distrações externas, a gente teve que fazer esse movimento. E para muitas pessoas ficou insuportável isso. Em primeiro lugar, fica muito insuportável quando você não se aceita. E você não se entende, não se aceita. Né? Então, assim, Ângela, você pode me interromper, porque eu engreno a primeira que eu vou. Se você quiser fazer a pergunta. Ô, Tiziana, só pegando um gancho aí, o Lelup fala uma coisa que eu acho muito correto, que ele fala que nós amamos no outro, não amamos o outro por inteiro, amamos no outro apenas algumas partes escolhidas. E, de repente, as pessoas se depararam com aquela parte que elas não escolheram amar no outro, né? Sim, exatamente. Só que não tem jeito, né? Como nós somos Tem. seres imperfeitos, todos nós vamos ter falhas. E outra coisa que você falou, Ângela, muito importante. Muitas vezes, a coisa que eu não gosto do outro são coisas que eu tenho também e não aceito em mim mesmo. Né? A gente chama de espelho, a gente espelha muito no outro. Então, quando você estiver incomodado ou incomodado com o outro, olha para si e pensa assim, gente, eu tenho isso também. Você pode ter numa parcela menor, pode ter um grão de areia daquilo, mas que você rejeita profundamente. Então, aquele grão de areia parece que é uma bomba atômica. Então, não necessariamente eu sou igual ao outro, eu tenho igualzinho ou da mesma proporção que o outro. Mas se tem algo no outro que me incomode, deixa eu olhar para mim primeiro. Né? Volta esse olhar e fala assim, peraí, eu também sou assim em alguns momentos com algumas pessoas? Eu tenho isso também? Porque no momento que você começa a fazer essa autorreflexão, as suas relações começam a ficar mais leves e a sua comunicação começa a melhorar. Porque um grande problema, e você também já deve ter lido, e eu já ouvi você falar muito disso, um grande problema das relações, Ângela, chama-se comunicação. Né? Nós não sabemos nos comunicar por vários motivos. O primeiro é o que eu acabei de falar, a gente não se conhece. Se eu não sei o que eu tenho dentro de mim, como é que eu sou, quais são minhas falhas, quais são meus medos, quais são as minhas carências, quais são minhas sombras, como é que eu vou aprender a conversar com o outro e falar disso para o outro, né? Então, a comunicação não violenta, que tem vários livros explicando e falando disso, né, é uma forma da gente cuidar do amor. Né? Saber comunicar de uma forma não violenta, isso é cultivar e adubar esse amor, essa relação tão especial e tão bacana que a gente tem. E principalmente, Ângela, dos mais próximos, que são os nossos maiores desafios. Né? Marido, esposa, filhos, pais e mães, enfim, tios, essas pessoas mais próximas são nossos maiores desafios. Ô, Tiziana, já que você me permitiu te interromper, sim, quando eu fiz o curso de Essências Vibracionais da Mata Atlântica, com a Sandra Epstein, ela enfatizava muito, né? Nos nossos relacionamentos que estão a nossa luz e a nossa sombra, né? Exatamente. Então, é aquele que está ali junto e que vai nos revelar quem nós somos, a nossa luz e a nossa sombra. Você sabe por quê, Ângela? Aí meu paciente, tem muita gente que não entende muito bem isso. Aí eu explico o seguinte, falo assim, olha só, imagina você numa ilha deserta, sem ninguém, só um coqueiro, e você lá. Você ia saber como que você é? Não. Você ia saber que você é egoísta, que você é amoroso, que você é carinhoso, que você... Não. Como é que a gente se conhece? É através das relações. E as relações mais íntimas são aquelas que cutucam as nossas sombras de uma maneira mais intensa. Primeiro por causa da proximidade, da intimidade. E segundo, porque é o nosso maior desafio, foi que a gente escolheu resgatar a nossa história. É ali que está a nossa história. Né? É então, isso mesmo.
o segundo passo da comunicação não violenta, Ângela, o primeiro é se conhecer, entender quem são, né, os nossos medos e carências, o que a gente precisa, qual que é a minha necessidade, porque eu fico vendo, eu não atendo casais, atendi alguns poucos, porque eu não sou especialista, a pedido de pacientes, e o outro aceitou, só para a gente ter uma conversa e saber entrar em harmonia ali. E é muito interessante quando eu assisto o casal, como que eu sou a tradutora. Sim. Então, assim, eu chego e falo assim para o marido, fulano, o que ela está querendo dizer para você é isso, isso, isso. Ele falou assim, não, mas não é isso, não. Aí ela fala assim, não, é isso que eu estou querendo dizer. E vice-versa. Então, é incrível como que eles estão falando para o outro e eles não estão se ouvindo. E eu traduzindo, o outro consegue entender. Então, isso é muito interessante. E por que é isso? Primeiro, porque por detrás de todo choro, toda carência, todo pedido, toda briga, existe algo de real ali. Existe um pedido, existe uma súplica para ser ouvido, para ser respeitado e para ser endereçado aqui. Então, só que depende da maneira como é que ele é pedido, aquilo não é ouvido, não é acolhido. Aí É como se estivesse falando um outro idioma, né, Tiziana? Exatamente. E vou te falar por quê. Porque quando eu vou falar de algo da nossa relação, por exemplo, aqui, que eu não estou feliz, eu vou falar de você. Ângela, você não foi legal comigo por causa disso, disso. Você falou assim comigo, você fez isso comigo, eu estou falando de você. No momento que eu faço esse movimento, todos os meus pacientes que estão aqui me ouvindo sabem que eu ensino todos os dias no consultório. Quando eu faço esse movimento, o seu primeiro instinto, qual que é? Defender. Se defender. Aí eu te pergunto, você vai estar me ouvindo? Não. Você está aqui pensando como que você vai contra-argumentar e como que você vai me devolver um ataque, vai me atacar de volta. Então é o seguinte, como é que eu quebro isso? Eu quebro isso falando de mim. Então, em vez de eu falar assim, Ângela, você conversou comigo, você fez isso comigo, eu falei assim, Ângela, toda vez que você faz isso, eu me sinto assim, assim, assado. Eu preciso disso, disso, disso. Eu não estou feliz por causa disso. Isso me atinge assim. Então, quer dizer, eu estou falando de mim. Aí você é obrigada a olhar para mim. Mesmo que você negue, não, Tiziana, mas, puxa vida, não era para você se sentir assim. Aí eu ensino meus pacientes, falo assim, não, tudo bem, eu entendi que não é, mas é assim que eu me sinto, eu gostaria que você soubesse. Então, nesse momento, eu estou te dando a oportunidade de perceber o meu sentimento, o que é importante para mim. Entende, Angela? Nessa hora, você pode tomar mais cuidado das próximas vezes ao conversar comigo, que você já entendeu que isso me machuca. Eu não te acusei, eu falei de como eu me sinto. Então, isso é a premissa máxima assim, da comunicação não violenta. Eu não acusar, eu falar de mim. Isso é fundamental. Ô, Tiziana, quando a gente estuda sobre a escada de Patanjali, que começa com os yamas e os yamas, né? A primeira é a não violência, a rimsa. E às vezes as pessoas entendem, quando a gente começa a explicar, não, eu não sou violento, eu não ando armado, eu não agrido ninguém fisicamente. Mas nós todos sabemos que a palavra violenta, ela não machuca o corpo, machuca a alma. E às vezes cria uma ferida que não vai cicatrizar jamais, né? Ou se cicatrizar, vai deixar uma marca muito, muito forte ali, onde houve a ferida, né? Deixa sequelas na relação, né, Ângela? Exatamente, sequelas. E também tem outra coisa que as pessoas têm que tomar cuidado, é do silêncio violento também, né, Tiziana? É aquele que a pessoa cala e não dá oportunidade ao outro nem de se colocar, né? Sim, e aí, Ângela, isso tem muito a ver com a nossa história da nossa infância, né? Cada personalidade é moldada de uma maneira, né? Então, assim, dependendo da maneira como a gente foi criado, então, assim, eu brinco em todo curso que eu dou a palestra, eu falo assim, gente, tira pai e mãe da cruz, porque não crucifica pai e mãe, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer, aquilo que eles deram conta de fazer. Então, eu costumo falar o seguinte,
Se seu pai e sua mãe são pessoas saudáveis emocionalmente e psicologicamente, quando eu falo assim, dentro, né, do padrão básico, eles querem o melhor para os filhos. Se eles vão fazer aquilo que o filho vai escutar, vai aceitar, isso já é outra história que a ciência, inclusive a psicologia, não explica, entendeu? Por que que um filho traduz uma criação de um jeito e outro filho traduz a mesma criação de outra maneira? Ô, Né? Ticiane, Aí entra... pode falar. e é tão interessante que não só como que cada um acolhe essa educação que os pais deram igual para todos, como a gente, eu vejo com meus irmãos, lembranças da infância, o mesmo fato. Eu interpretei de um jeito, os outros de outra maneira totalmente diferente. O mesmo fato. Eu vi de um modo, os outros viram de outra maneira. E na educação é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, eu falo o seguinte, dependendo da maneira como você foi criada, então, assim, uma criança vai aprender a bater de frente, vai ser rebelde e não vai aceitar. Outra vai engolir. Então, assim, aqui todas, na verdade, toda e qualquer reação que a gente tem, ou silêncio, ou ataque, ou a rebeldia, no fundo, todos querem a mesma coisa. Querem ser ouvidos, respeitados, amados e acolhidos. E vistos, né? Querem ser vistos. Então, é o seguinte, a pessoa, a criança que ataca, que aprende a ser rebelde, ataca, ela está querendo ser ouvida e ser amada daquele jeito ali. A que encolhe e aprende que ela vai ter o olhar dos pais, ou vai ter a atenção dos pais se calando e não batendo de frente, ela vai treinando a vida dela, achando que fazendo isso, ela vai ter amor, ela vai ser reconhecida. Só que tudo na vida, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que ter muito isso em mente, assim, tudo na vida é o equilíbrio. A gente tem que, né? A gente tem, como diz Buda já falava isso, o caminho é o caminho do meio. Então a gente tem que saber a hora de falar e a hora de calar, né? Então essa dança, que momento eu tenho que me verbalizar e pontuar, que momento que é importante? É a pessoa certa? É o momento correto? A pessoa está pronta para receber? Eu estou pronta para falar? Quer dizer, é um conjunto de coisas. Porque aí, Ângela, entra o ditado popular, eu adoro ditados populares. Minha avó falava vários, eu adoro. Que ela falava assim, não dê pérola aos porcos. O que significa isso? Se eu falo uma coisa muito preciosa para você, né, e você não está pronta para ouvir, eu estou desperdiçando algo que é muito importante. E você não vai, a pérola que eu estou te dando, você não vai receber isso como pérola. Para você aquilo não vai ter menor significado. Então, isso também, dentro da comunicação de casal, é muito importante. Então, se não adianta você chegar para falar com seu marido, com sua esposa, no momento que a pessoa está nervosa, está estressada, não vai dar certo. Não vai. Então, assim, essa coisa da espera de um momento, da hora correta. Aí falam assim para mim, mas com meu marido, com a minha esposa, nunca tem hora correta, nunca tem hora certa, nunca tem hora boa. Aí, sabe qual a técnica que eu ensino? Então, escreva. Porque aí, né, o seu esposo ou sua esposa vai ler no momento dele. E digerir, processar. Então, é uma técnica que funciona bem. Se você não dá conta de falar e tem coisas importantes para falar, usa a técnica que eu ensinei. Eu adoro coisa prática, tá, Ângela? Então, eu ensino um monte de ferramentas disso que eu acho ótimo. Ticiana, e às vezes tem um momento que é bom até um afastamento, né? Aí eu lembro, sempre nas aulas, quando a gente fala sobre a integração dos opostos, sobre a yoga, que eu falo, una as mãos no centro do peito, mas não encoste uma mão na outra. Deixe um espaço para que a energia divina possa circular. Mas leve isso para os seus relacionamentos, para que haja esse espaço em que um percebe, sente a presença do outro, mas está inteiramente livre para as suas atitudes, para as suas ações. Para não misturar demais e a coisa ficar mais complicada, né, Ticiana? Pois é, isso aí, Ângela, você falando, é uma outra dica que eu dou muito importante, que eu, por exemplo, nós mulheres, a gente tem muita necessidade de falar da relação, de dividir. A gente processa muito
as nossas emoções através da fala. O Uhum. homem é o contrário. O homem, ele vai para a caverna, ele precisa, É. ele vai para o silêncio, para a caverna dele, para ele lá tentar se achar. Então, o que acontece com esses dois movimentos? Quando o homem está quieto aqui, e está acontecendo alguma coisa na relação, a mulher fica aqui, colada, querendo discutir, querendo falar, querendo perguntar, querendo entender. E aí o homem começa a ficar irritado. E ela também começa a ficar irritada porque ele não responde nada, ele não interage. Ele fala assim, depois eu vejo, depois eu converso. E o que eu sempre explico? Esse movimento de estar toda hora chegando aqui é justamente o que você falou. Não dá espaço para ventilar, para a coisa ser trabalhada. Então, assim, é muito importante que, às vezes, o feminino aprenda. E não, porque a mulher às vezes fica insegura de ter esse afastamento, de uma coisa ruim acontecer, do parceiro ir embora. Eu falo assim, gente, se existe amor, ninguém vai embora, não. Vai não. Ninguém esquece um amor, ninguém deixa de amar no estalo de dedo. Então, assim, confia nesse espaço, aproveita esse espaço para você lidar com seus medos, com a sua carência e deixa o outro também no espaço dele. Né? Então, se eu falo para minhas filhas, principalmente com mulheres, né? Para de vir para cá, cria aqui, porque aí ele vem para cá, ele faz esse movimento de ida. Porque como é que o homem vai atrás, sendo que a mulher está o tempo inteiro aqui em cima? Não dá. Querendo. Não dá. Você falou que lembra da fala da sua avó? Eu vou lembrar que a minha também tinha coisas assim, que eu nunca vi tão perfeitas. E ela tinha uma fala que dizia assim, que diz assim, Tiziana, antes longe para ter saudade, do que perto para estar esbarrando. Adoro. Não é verdade, Tiziana? Demais, ué. Esse espaço é muito... Mas por que as pessoas não dão, Ângela? Por isso que eu acabei de falar. As pessoas ficam inseguras de perder a relação, da pessoa ir embora, da pessoa esquecer dela. Eu falo assim, gente, isso não existe. Como assim? É. Né? Como eu falei, ninguém deixa de amar, ninguém esquece ninguém. Em um mês, em 2 meses, em dias, em horas. Né? Quer dizer, se a pessoa foi embora, é porque ela já não estava lá mesmo. Exatamente. Eu falo assim, se você deu esse espaço e realmente a pessoa foi embora, é porque realmente ela não estava mais lá. E ela estava torcendo para ter esse espaço, né? Para ter esse espaço, exatamente. Então, é melhor que você fique sabendo disso mais cedo do que ficar se enganando no processo, né, Ângela? Isso é o que eu penso, né? Então, mas você assim, tem... Pode falar. Não, você tem razão, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho, assim, que a pessoa que trabalha a individualidade dela, trabalhar a individualidade não quer dizer a pessoa se tornar egoísta e fechada nela própria, mas ter aquilo que é dela, né? O que ela gosta de fazer. É muito interessante que, às vezes, eu jogo questionamento na sala. O que você gosta de fazer? Eu gosto de sair com meu filho, com meu marido. Não estou perguntando. Perguntando você, fulana, qual que são os seus ideais? Quais são os seus objetivos? Você tem que saber quem é você, qual que é o seu dharma, como a gente fala, né? A sua missão. O que você faz que te dá prazer de fazer, independente da presença ou não das pessoas que você ama. Porque senão você fica só vinculado àquela dependência. Pois é, e eu falo, Ângela, assim, uma relação para ser saudável, ela tem 3 vidas. Eu tenho a minha, o parceiro tem a dele e nós temos uma em comum. Então, são 3 vidas que precisam se comunicar e como eu falei, saber navegar. Então, eu saber o que é importante para mim, o que me dá prazer, as amizades, manter as amizades, essa troca com os nossos amigos é muito importante. Né? Eu vejo assim, tem muitas mulheres que largam as amigas, largam a turma para ficar só, né, com o marido. Eu não estou falando que é para não... Eu acho que a prioridade é o relacionamento, sim, é a família, sim, mas eu acho que a gente tem tempo para tudo, a gente tem que saber ter esse tempo. E construir Tiziana, eu te falo uma experiência própria. Eu não sou daqui de Belo Horizonte, eu sou de Sete Lagoas. Então, eu me casei e mudei para aqui. Então, as minhas amizades ficaram lá, onde eu fui criada, onde eu estudei e tudo mais. De repente, eu me deparei assim, que eu não tinha as minhas amigas. Eu era companheira das esposas dos amigos do meu marido, entendeu? Eu não tinha... Me olhava assim e falava, quem que é minha amiga? Fulana, fulana. Não é, são conhecidas.
Mas aí que eu fui construindo as minhas amizades, que não tem nada a ver com ele. Continuo gostando Lógico, das esposas, não tem nada a lógico. ver, Nada a mas hoje ver, eu tenho as lógico. minhas amizades, entendeu? Que na maioria das vezes ele nem conhece, Sim, ou então sim. elas nem o conhecem. Mas isso dá para a gente, assim, uma autoestima diante da vida, não é mesmo? Demais. É, Demais. Não, e é outra coisa, Ângela, esse mistériozinho, assim, essa privacidade, isso de uma certa maneira, isso aquece a relação, sabe? Isso é importante. claro, Isso aquece. Então, assim, essa coisa de sair, de ter o seu trabalho, de ter suas amizades e voltar, você tem assunto para contar, né? Porque senão você não tem exato. nem assunto para trocar, né? Porque só fica a mesma coisa, né? Então, É, assim, são pequenos detalhes, sabe, Ângela, que eu acho muito importante. Hoje em dia, que a gente está esquecendo, a gente está virando só virtual, né? O contato hoje em dia diminuiu muito. Isso é é, outra coisa que aumentou a depressão por causa do isolamento, né? Nós somos seres sociais, nós somos seres da comunicação. Então, principalmente nós brasileiros, que a gente gosta muito do toque, do abraço, a gente sente falta disso. Então, isso é uma coisa também que eu acho que afetou muito as uhum, pessoas. Então, assim, essa coisa de sair um pouco do virtual e encontrar e conversar e trocar, na medida do possível, obviamente, com todas as precauções devidas, eu acho que isso é muito importante. com É certeza que é. fundamental. É. E isso em todo tipo. Deixa eu ligar meu ventilador aqui. Isso em todo tipo de relacionamento, né? Desde Sim, mãe com filho, de casal e tudo mais, de amigos. Isso é muito importante. Essa demais. convivência, esse cuidado. Que o amor, de um modo geral, né? De casal, de mãe para filho, de amigo, ele exige cuidado, né, Tiziana? Todo o Ele amor exige exige cuidado. cuidado. E ele é Ele frágil exige e exige tempo. cuidado. Ele exige tempo, ele exige cuidar, ele exige que você cative, que você regue aquela plantinha, que você É, adube, né? é. Aquela velha história da plantinha, ela precisa de tirar a folhinha seca, né? Então, falando disso, assim, pensando nas folhinhas secas, associando o amor às relações com a plantinha, né, que tem que ser adubada, que ser regada e tirar as folhinhas secas, o que eu percebo também, Ângela? Todo o segredo das relações, todo o segredo pessoal acaba nos adoecendo, sabe? É muito importante que a gente fale ou para o melhor amigo ou para o psicólogo alguma maneira de expressar os nossos segredos, nossos medos profundos, aquilo que a gente tem, porque o que a gente fica segurando com a gente, isso de uma certa maneira vai somatizando, sabe? E dependendo da dor que está ali, dos medos que estão ali, e muita gente não tem nem consciência das próprias dores, dos próprios medos. E aí o autoconhecimento entra com uma parcela fundamental para evitar essa somatização, esse adoecimento, até psicológico, como físico também, sabe? É muito importante que a gente tenha um lugar que a gente possa expressar. Né? O que eu vejo, que eu percebo muito assim na sociedade moderna? As pessoas bebem, se drogam, comem, compram, para anestesiar. Vira um processo de anestesiamento dos medos, das dores, das insatisfações. E eu acho muito importante que a gente tenha esse contato com a natureza, essa troca com a natureza, que tenha um espaço que a gente possa falar, que a gente possa reciclar, né, limpar esse nosso lixo, né, assim, emocional e psicológico. Essa drenagem, ela é muito importante para uma vida saudável, não só pessoal, mas das relações, né? Porque se eu estou poluída, né, eu vou acabar contaminando e poluindo as minhas Tá. relações de uma certa Na maneira. constelação familiar é dito, né? Eu não sou consteladora, mas eu já fiz várias constelações, Uhum, estou uhum. encantada com a constelação, Eu e também fala, adoro. e fala muito, né? O que adoece as famílias são os segredos, né? Segredos que não são ditos, que não são Uhum. passados. Isso é muito importante. E toda família tem. É, Toda família tem seus segredos, assim. E só que isso, alguém, não todos, mas sempre na família tem
alguns que somatizam esses segredos. Né? Que vivem aquilo, alguém tem que viver aquilo, né? Isso, É o que é exatamente. dito, o inconsciente familiar não permite que ninguém fique esquecido. Então, aquele segredo tem que ser revelado através de uma pessoa. De uma E pessoa. muitas vezes, né, Tiziana, aquela pessoa, dependendo da maneira com que ela manifesta esse segredo, às vezes ela é rejeitada pela família. Não, E ela com está certeza ela é. vivendo aquilo para que o outro não viva, e ele não entende isso. Pois é, isso, Ângela, isso é uma coisa que eu tento explicar e que é muito profundo, aliás, é uma coisa muito profunda, e eu também não sou especialista, mas já pegando esse gancho, por exemplo, quando a gente trata de criança, na faculdade eu fiz estágio, então quando você trata uma criança, você tem que trazer a família. Por quê? E eu não estou falando só da criança, de adolescente, e às vezes até de alguns casos de alcoólatras ou drogados, você tem que... Por quê? Porque no momento que o adulto, ou a criança ou o adolescente começa a melhorar, a família, sem querer, boicota essa melhora. Olha que interessante. Você está entendendo? Por quê? Porque a família ela tem uma engrenagem. As relações elas funcionam numa engrenagem. Toda família tem a sua engrenagem própria, particular. Então, se eu sou esse dente aqui, se eu mudo a maneira como eu rodo aqui nessa engrenagem, eu vou começar... Então, por exemplo... É como se não fosse uma roda, fosse um quadrado. Vai dando aquele bar. Exatamente. Então, por exemplo, eu sou a filha rebelde. Aí, o meu irmão é o bonzinho. E aí eu começo a não ser mais rebelde. Eu estou pegando um exemplo bem bobo, só para as pessoas entenderem. Sei. Eu deixo de ser rebelde, começo a ficar mais calmo, eu começo a saber ouvir mais. Aí o meu irmão, que sempre foi o bonzinho, começa a ficar incomodada, porque agora eu estou começando a ser bonzinha também. Então eu Está estou chamando a concorrendo. atenção, eu estou concorrendo. Tudo isso, sabe, Ângela, é inconsciente. Ninguém Eu planeja, sei como. ninguém faz isso por mal, ninguém está pensando, arquitetando nada disso. Tudo é como o nosso inconsciente funciona. Então, aí, de repente, meu irmão chega para mim e fala assim: ué, agora você tá toda boazinha, que coisa, até parece. Quero ver quanto tempo isso vai durar. Isso para mim é fingimento puro. A fala é essa mesmo. Você entende? Aí, se eu tô no momento, num dia fragilizado, ou se ele vai falando aquilo sempre, eu vou começar a desacreditar de mim e achar que eu não vou conseguir realmente mudar ou romper com aquilo, ou ser diferente, entendeu? E aí, inconscientemente também, eu acabo me boicotando e voltando para o lugar. Para não decepcionar o irmão, você volta. Você está entendendo? Então, assim, isso a gente faz com os pais, com a mãe, enfim. Então, assim, essa dinâmica é muito interessante da gente observar, essa engrenagem familiar. E quando a gente for sair dessa engrenagem, a gente tem que, se você não tratar na terapia, vamos supor, de terapia de família, você tem que fazer muita oração. A constelação trabalha muito isso, assim, de permissão, de agradecimento àquela família, de você reconhecer que você está em escolher um outro caminho, que você está querendo evoluir no seu caminho e agradecer todo um processo. Então, assim, tem todo um trabalho que tem que ser feito interno que não é fácil. Por isso que mudar, às vezes, é tão difícil. Porque é um processo, é muito interessante, sabe, a coisa da mudança, porque as pessoas, quando eu falo para elas mudarem, eu dou um dever de casa, eu dou dever de casa toda sessão. Aí eu dou um dever de casa, ela fala assim para mim: Ciana, mas isso não sou eu não sou assim. Aí eu brinco e falo assim: aqui, você não está me pagando para ser você, não. Ser você, você veio até mim. Se você está querendo ir até mim, é para eu te ajudar a transformar. E aí as pessoas falam assim: nossa, mas é muito difícil. Eu falo assim: mas que mudança que é fácil? Mudança dói, arranha. O que é fácil? São os nossos hábitos. É o que a gente está acostumado a fazer. É o que a gente sempre fez. Mudar vai demonstrar energia. Você vai contrariar as pessoas. Você vai não fazer querendo fazer. E outra coisa muito interessante que eu falo, sabe, Ângela? É economia cerebral. Nosso cérebro, ele é econômico. Ele não gosta de ter gasto extra. Então, por exemplo, ginástica é um gasto extra. Você nunca vai acordar com vontade de fazer ginástica, porque o seu cérebro está te privando de economizar energia, porque nos primórdios, a gente não sabia quando a gente ia comer.
sabia como é que a gente tinha que reservar energia. Então, isso é memória celular dos primórdios. Então, fazer ginástica não é natural. A não ser quem ame, quem gosta, adquiriu. Mas assim, a gente fica lutando para levantar e para fazer por causa disso. Porque o seu cérebro quer que você fique quietinha para economizar. E mudar, Ângela, é a mesma coisa. Porque demanda mais um gasto energético. O hábito, os nossos condicionamentos é econômico para o cérebro. Por isso que ele nos sabota. Por isso que muitas vezes a gente se sabota. Porque ele mesmo cria uma resposta desconfortável. Aí vem um pensamento assim, ah, não, gente, mas será que eu vou fazer isso mesmo? Ai, nem hoje não, deixa para segunda-feira, eu tô da segunda-feira. Deixa segunda-feira eu vejo, eu penso que é melhor. Então, assim, nas relações, para a gente querer mudar nossos relacionamentos, é importante que a gente tenha essa consciência que vai doer, que vai arranhar, que não vai ser fácil, que a gente vai ter que ter um envolvimento energético para aquilo acontecer, porque senão não acontece. Ô, Tiziana, é tão interessante, eu não sou psicóloga, né? Mas eu observo muito isso no meu trabalho, sabe? Tem duas coisas que são curiosas. Às vezes a pessoa chega para praticar yoga querendo um resultado de uma semana para outra. Duas aulas, eu não estou notando resultado nenhum. Eu falo, olha, você levou anos para poder registrar isso nas suas células. Não é com duas aulas que isso vai sair. E os resultados da yoga, você é uma conhecedora, você sabe. Eles são lentos, são suaves, mas são definitivos, né? Aquilo que conseguiu, conseguiu. Outra coisa também que é muito interessante. Às vezes a pessoa começa a praticar e quando ela começa a perceber que ela está mudando, que está acontecendo alguma mudança na vida, ela para. Porque ela deu conta de ir só até ali, né? Dali para frente ela não dá conta. E a gente tem que respeitar isso e entender, né? Agora eu vou um pouquinho mais além disso aí, Ângela. Isso é até importante que você falou, assim, esse momento da gente fazer alguma coisa, quando perceber a melhora voltar, isso pode ser uma autossabotagem, isso pode ser uma não permissão de ser feliz ou de estar em paz, né? A gente tem, porque tem várias mensagens inconscientes e vários pactos inconscientes que a gente faz com a gente mesmo, com a nossa história, com os nossos traumas, vamos assim dizer. Então, se a pessoa ela não consegue romper com um ponto ali, provavelmente tem algo dela ali que está se sabotando, de não se permitir. Ou às vezes, né, Tiziana, a pessoa percebe que tem que fazer alguma mudança, mas também ela percebe que naquela situação ela está tendo um ganho. E ela fica sem saber para onde que ela vai, né? Eu tomo essa decisão e mudo o que tem que ser feito, ou eu continuo acomodada, mas com esse ganho que eu estou tendo, que tá bom, tá bom. Então a pessoa não dá conta. E a gente tem que entender e respeitar, né? Porque cada um é seu caminho. É isso aí. Outra coisa, falando disso dentro do relacionamento, isso é muito importante. Esse respeito, né? Porque a pessoa que a gente está junto, ela tem as limitações dela, né? Ela tem as condições dela. E a gente fica querendo que aquela pessoa seja aquilo que a gente sonhou e se encaixe dentro de um padrão que a gente imaginou, que a gente acha que é o ideal. Né, pra gente. Então, assim, esse movimento é muito importante dentro do relacionamento para a gente poder respeitar, porque o outro tem a história dele, o outro tem as carências, os traumas, as limitações, e ele não nasceu para encaixar dentro daquilo que é o bom pra gente, né? Ele nasceu para cumprir a missão dele. Só que isso é um desafio constante, porque a gente está o tempo inteiro. Isso para mim, sabe, Ângelo, é um grande desafio, porque eu sou psicóloga, eu trabalho com comportamento, eu tenho que me policiar muito o tempo inteiro, porque a minha tendência, às vezes até que de querer ajudar, eu acabo atropelando o processo do outro, porque eu falo assim, não, olha aqui, por que você não faz assim, por que você não faz assado? Né? Então, é um cuidado, como eu entendo muito a linguagem do inconsciente, como eu percebo muito o que está por detrás de algumas ações, porque o inconsciente é isso. Então, assim, para mim é um desafio muito grande
nos meus relacionamentos, eu tenho que estar me Porque policiando. você tá vendo com clareza a situação, né? É quase que pegar pela mão e falar, faz isso aqui. E a pessoa não quer, não me pediu e não está pronta para aquilo. É, e não é aquilo que ela quer também, né? Então, às vezes, no momento, ela não dá conta de conta. viver uma situação diferente, né? É isso aí. E a gente tem que entender isso, né? E aí, Ângela, eu tenho que olhar para mim e falar assim, Tiziana, olha para as suas questões, olha para a sua própria ansiedade, olha para o seu querer mudar o outro, que não é por aí. Então, assim, eu tenho que voltar para mim e reconhecer as minhas questões e as minhas sombras em relação a isso. Então, assim, isso é um desafio muito, muito grande, muito importante para os relacionamentos humanos, porque senão não flui. Senão não flui. Vira uma guerra, vira assim, eu querendo que você seja, você querendo que eu seja, e aí fica sempre um querendo mudar o outro, apontando o dedo para o outro, e eu vejo que as relações estão muito assim. Muito. Ô, Tiziana, estão apontando muito o dedo. Você vê, às vezes eu fico analisando as histórias infantis. Eu acho que, assim, que elas não são muito legais para um bom relacionamento, né? Apareceu o príncipe encantado. O príncipe encantado não tem defeito nenhum, nem existe. Quem dera, né, Ângela? Quem tem dera. defeito, nem existe, né? Então, por aí afora vai. Quer dizer, fica registrado ali no inconsciente da pessoa que aquela pessoa por quem ela se apaixonou, que está ali, é aquele príncipe encantado, ele é perfeito. É o que a gente vai entender, assim, vai comer 1 quilo de sal junto, né? Eu custei entender isso. Não é comer o sal de colherada. 1 quilo de sal você tempera uma comida por um ano inteiro, talvez, né? Então, Sim. 1 quilo de sal tem que falar isso. E eu acho, assim, que tem muita coisa nessas historinhas que elas não são muito, vamos dizer assim, não contribuem muito para um bom relacionamento do adulto. E a nossa criação, né, o Ângela, assim, as gerações mais antigas, tinha um romantismo disso, né, de achar. Então, se hoje em dia os jovens não são muito mais assim, né? Eu nem sei como que vai ser o formato das relações futuras, porque tem mudado tanto todos os formatos, mas enfim. Antigamente, a nossa criação era muito romântica, no sentido de achar uma pessoa, de encontrar essa pessoa que vai, né, arrebatar meu coração, que vai ser a pessoa que vai me salvar. Era muito isso, assim, né? Então, é isso que você falou, isso é praticamente impossível. Hoje em dia, o que eu vejo que é importante é a gente saber falar da gente. O que é importante para mim, o que eu sinto falta, o que dói, sabe? E não ter medo de perder o outro, sabe? Hoje em dia eu fico vendo assim, existe muita repressão. A mulher, nós somos muito condicionadas ao corpo, né? A beleza, a cultura, a beleza, o corpo hoje virou uma coisa também muito forte. Então, assim, as pessoas estão reprimidas, estão angustiadas porque tem que estar com o corpo ideal para poder amar, tem que estar plena para poder encontrar alguém. Isso não existe, né? Assim, o amor, as relações vão além dessa história toda. Então, assim, da gente aprender a falar assim, o que eu gosto, o que é importante para mim, de se amar, de se permitir. Isso é muito do feminino, sabe? Eu fiz uma jornada do feminino que falou muito disso, dessa coisa assim, da mulher, que não tem nada a ver com o feminismo, dessa coisa do feminino. É outra coisa, É outra coisa. Dessa coisa, dessa aceitação do próprio corpo, sabe, do próprio limite, dessa questão do saber ir devagar, de saber ouvir, de saber acolher, que isso é muito do feminino, e que nós mulheres, ao longo desses anos, a gente foi perdendo muito isso. Não tem nada a ver com submissão, não tem nada a ver com isso. É essa coisa do yin-yang mesmo, do feminino mesmo, que é essa coisa do acolher, do se ouvir, do se respeitar, do se amar. Sabe? As mulheres estão, assim, eu acho que elas estão precisando de olhar um pouco para isso com mais cuidado, com mais carinho. Concordo com você. E outra coisa, né, Tiziana, se fosse só a beleza física que pesasse no relacionamento, essas mulheres maravilhosas, artistas, misses, elas não teriam nenhum problema nos relacionamentos delas, não é verdade? Tá ali com o único marido, o primeiro e o único, e amando plenamente até hoje, né? Nossa, eternamente apaixonado, lua de mel constante. Não é o que a gente vê.
não é mesmo? Não Exatamente. é Então, o que assim, a gente vê. a gente tem que perder um pouco dessa coisa da externa, sabe? E se acolher mais, se respeitar, sabe? É, E olhar e respeitar quem está do nosso lado, olhar para quem está do nosso lado, sabe? Cultivar, colher, plantar junto. Agora, é muito importante a gente entender o que é relacionamento saudável e o que não é, porque não dá para a gente ficar, né, acolhendo, né, e regando uma erva daninha, né? Porque exato, aí é exato. complicado, Pois né? é, né, Tiziana? E aí, quanto mais inteira a mulher estiver, ou o homem, sei lá, quanto mais inteiro a pessoa estiver, com mais facilidade ela vai sair dessa relação, enquanto for tempo, Não tenha não é dúvida, mesmo? Ou não então tenho vai ser dúvida. infeliz para sempre por escolha, né? Então eu falo o seguinte, Ângela, se a gente está num relacionamento doentio, que não é saudável, tem uma parte nossa que também está doente, É, né? E aí, que de está sendo novo, a gente alimentado por isso, que né? está sendo alimentada por isso. Então, assim, cabe a gente olhar, assim, gente, qual que é essa parte minha que está precisando dessa relação? Porque às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que não consigo ficar sozinha na vida. Eu tenho que ter um companheiro na minha vida. Então, eu vou aceitar qualquer um para não ficar sozinha. É, Então, eu tenho que olhar para essa parte minha que não dá conta de ficar sozinha. Então, eu vou aceitar qualquer relacionamento. é, é. Né? Então, tem várias questões. Se eu não estou num relacionamento que não é legal, eu tenho que olhar para mim. O que meu aqui está alimentando e mantendo esse relacionamento? Porque, Ângela, se eu estou bem, se eu estou saudável, é insustentável eu ficar numa relação doentia. Não tem como. Não vai acontecer. Não dá liga, né? Não dá liga. Isso não significa que a gente vai ter relacionamento, que não vai ter problemas. Eu não estou falando de Não, problemas, não, eu entendo perfeitamente. dificuldades. Entendeu? Não é disso que eu estou falando, que dificuldades e problemas, diversidades, isso sempre vai existir. Eu estou falando de relações doentias. Que é Ô, ou Tiziana, porque às vezes, é como você falou, às vezes tem problemas, mas quando você coloca na balança as qualidades daquela pessoa, as qualidades daquele relacionamento, pesa muito mais do com que, certeza. do que aquilo que a gente considera não virtude, né? Isso, com Que a certeza. gente, o que a gente considera não virtude. Então, aquilo pesa muito mais. Às Não vezes, tenha eu sou dúvida. casada já há 54 anos, Olha que imagina. maravilha, gente. Imagina quantas crises foram passadas e superadas, né? E que Mas é isso isso que é a maravilha. exatamente. Mas quando eu avalio assim as qualidades do meu marido, elas são tão evidentes, são tão grandes, como um bom profissional que ele é médico, um bom profissional que ele sempre foi, que ele agora está aposentado, a humanidade dele, assim, o amor dele pelas pessoas com menos recurso financeiro, a dignidade dele, o bom pai que ele sempre foi, entendeu? É bravo, é muito bravo, é genioso, é muito genioso. Mas isso é tão pequeno diante das virtudes que ele tem, entendeu? Como um bom Sim, companheiro, como para minha família toda, não só para mim, que isso tem um peso tão grande que alguma coisinha você fala, perfeito ninguém é. Eu também não sou. E com costumo certeza. brincar assim, que para a minha geração, né, que é uma geração, você vê há quantos anos atrás, viver comigo não é fácil também, não. Porque na geração nossa, a mulher tinha que ser muito submissa, muito Sim. só fazer assim, sabe? E quando eu comecei a pegar igual a água contornando as pedras, eu falo, gente, como é que dá conta de viver comigo? Não é fácil, não. Você falou tudo, é verdade. Né, para o homem tradicional daquela época da sua geração, realmente viver com uma mulher que era para frente, que seguia os caminhos dela e não era submissa, é É. um grande desafio. Você Né? vê Não que deixava de para ser. ele a yoga é uma coisa tão abstrata. Falar em energia sutil, em chakra, em canais de energia, é grego, né? E, no entanto, Eu imagino. ele É isso respeita aí. e o espaço que eu tenho aqui, que você conhece, foi ele que construiu para mim. Olha que Então, maravilha. apesar de não achar
de vez em quando ele falava assim, você acha que isso é assim mesmo? Acho. Que bonitinho. Agora, Ângela, uma coisa que eu aprendi, que a gente está quase na hora de finalizar, que eu estou vendo aqui, que é o seguinte, por detrás de um jeito de ser, por detrás de uma personalidade, sempre existe uma história de vida. Exatamente. Então, assim, se uma pessoa é dura, se ela é mais rígida, foi como ela deu conta para sobreviver ao ambiente dela. Foi como foi a maneira que ela arrumou para administrar o ambiente que ela cresceu, que ela viveu e a estrutura dela. Então, no momento que eu comecei a entender isso, eu comecei a ter mais respeito por qualquer jeito de ser, porque foi aquela maneira que a pessoa deu conta. É boa, é positiva? Nem sempre, mas é aquilo que ela deu conta. Eu dou conta. Ô, Tiziana, está tão bom conversar com você. Você aparece aqui uma hora para a gente tomar um café. Como é que é? Nós vamos trazer Márcia aqui outra vez? Ah, vamos demais. Ela falou, vamos trazer. Nós vamos combinar assim. Viu? Pois é. Minha querida, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos, porque minha tela congelou, então eu não sei quem que entrou, porque ela parou, então eu não vi quem entrou, mas obrigada por todos que estão aí nos ouvindo. Viu, Ângela? Obrigada pelo convite, é um grande prazer. Sempre que você quiser, estou às ordens. Tá, Tiziana, eu vou encerrar também, o nosso tempo está acabando. Eu queria ter te explicado no princípio, não expliquei, o que são os ciclos do yoga. Ciclos do yoga são aulas que estão disponíveis, pode entrar no nosso Instagram e se quem quiser adquirir, são professoras de yoga que têm aula para vários ciclos. Vários ciclos. Tem para gestante, tem para T21, tem yoga para quem tem alguma dificuldade, tem yoga na cadeira. Então, tem yoga para criança, que é uma aula linda, da Renata Nunes, que está aí conosco, a Solange Pacheco dá aula na cadeira, e tem a Cleusa, que explica sobre as fáscias, que às vezes é tão desconhecido, né, dentro desses estudos. Vamos saber. Eu vou dar uma olhada, assim. Depois você dá uma olhada lá no nosso Instagram e vê como que é o trabalho. Tiziana, muito obrigada, mas assim, de coração. Eu sei o quanto que você é ocupada e você acolheu o meu convite para dividir essa telinha aqui, né? Minha gratidão a todos que passaram por aqui, que estiveram conosco. Eu vou encerrar para poder salvar, porque muitas pessoas merecem assistir. Namastê. Um beijo. Namastê. Um beijo. Beijo para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau.